A editora de internacional Jéssica Petrovna está aqui no estúdio agora para mostrar para a gente como ficou, então, o cenário das embaixadas dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. Porque se esses prédios estão sendo alvo dos ataques iranianos, imagina o risco para as pessoas que estão nesses prédios e, claro, para as pessoas que moram ao redor, né, Jéssica? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite para você que nos acompanha aqui no CNN Prime Time. Márcio, como nós sabemos, as embaixadas e os consulados são alvos simbólicos e são alvos relativamente fáceis de atacar. São prédios comuns que podem ser atacados com drones, como o Irã tem feito nos últimos dias. Então, os Estados Unidos têm adotado algumas medidas. Nós preparamos aqui esse mapa, Márcio, que mostra onde que as embaixadas e os consulados foram fechados e onde que o pessoal diplomático dos Estados Unidos foi orientado a ficar em casa ou a deixar o país se não fossem funcionários essenciais. Então, a gente tem, na Arábia Saudita, a embaixada amanheceu fechada depois de ter sido atacada ontem à noite. Ontem, a embaixada foi atacada em Riad, foi alvo de drones que acredita que sejam drones iranianos. Também no Kuwait, a embaixada foi fechada e o Departamento de Estado emitiu um alerta para que os funcionários não essenciais do governo americano no país deixassem o Kuwait. Nos últimos dias, alguns vídeos mostraram uma coluna de fumaça perto dessa embaixada. O Kuwait tem base americana também, então, além da embaixada, tem uma base militar, e o que aumenta a preocupação sobre o país. E desculpa te interromper, mas foi exatamente numa das bases militares do Kuwait que houve um ataque iraniano e os 6 soldados americanos que morreram até agora nesse conflito estavam ali naquela base. Então, é de se imaginar que o Kuwait seja um alvo relativamente fácil pela proximidade até com o Irã e entende-se o fechamento da embaixada. Exatamente, é um país que tem preocupado os Estados Unidos e também hoje no Líbano, Márcio, mais cedo, a embaixada americana no Líbano anunciou que estaria suspendendo as atividades por tempo indeterminado por causa das tensões. Esse anúncio ocorre enquanto Israel intensifica as operações militares no Líbano. O Líbano foi arrastado para essa guerra depois de um ataque do Hezbollah e agora o país tem enfrentado um aumento das operações militares israelenses. Então, é nesse contexto que a Embaixada do Líbano também anuncia o seu fechamento. Agora, nesses outros países, Márcio, então nós temos Jordânia, Iraque, Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos. O governo americano já havia emitido alertas para que os funcionários não essenciais deixassem o país ou para que reduzissem essas atividades diplomáticas, para que ficassem em casa, para que suspendessem alguns agendamentos. Por isso, inclusive, que quando a embaixada em Dubai foi atacada, não havia ninguém no local, porque esses agendamentos já haviam sido cancelados por lá. E, Márcio, justamente por causa de todo esse simbolismo e dessa relativa fragilidade das embaixadas e dos consulados, o presidente Donald Trump, ele enfrentou questionamentos se os Estados Unidos não tinham um plano para retirar essas missões diplomáticas desses países, que, como você apontou, ficam tão perto do Irã e que tem bases militares americanas, tem alvos do Irã dentro desses países. E o presidente Donald Trump respondeu que o conflito se desenrolou muito rapidamente, então por isso que não haveria um plano dos Estados Unidos para esvaziar essas embaixadas e esses consulados. Esses questionamentos surgem, Márcio, no momento em que os democratas, e não só os democratas, né, mas dentro dos Estados Unidos, Trump tem sido confrontado sobre essa opção de lançar o ataque contra o Irã e sobre como ele havia se preparado para esse ataque. A Mariana trouxe a questão dos cidadãos americanos também, que foram pegos ali de surpresa e que ficaram presos em muitos desses países. Então, essa questão das embaixadas alimenta também esses questionamentos que atingem o governo Donald Trump relacionados à guerra no Irã, Márcio. Pois é, o que a gente percebe é que são muitas dúvidas que, para o pós-bombardeio, para as consequências e desdobramentos do primeiro bombardeio do fim de semana, e a gente percebe que claramente
Claramente, os americanos não se prepararam para isso, avisando a sua própria população, ou pelo menos ao seu corpo diplomático nesses países-alvo. Como a gente precisa entender ainda a origem, o motivo dessa guerra. A gente já ouviu as versões americanas de que seria por causa das armas nucleares que o Irã tinha e que estariam prestes a utilizar contra Israel. Mas a verdade talvez não seja exatamente essa. Muito obrigado, Jéssica Petrovna.